traders, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre médias móveis, quais médias móveis a gente utiliza para fazer as operações, qual o conceito de utilizar elas, por que a gente utiliza para executar as operações. Então, vamos lá para a gente entender como funciona cada média e o porquê que a gente vai utilizar elas. Primeira coisa, a gente utiliza médias móveis aritméticas. Então, são as médias móveis simples, não tem nada de médias móveis exponenciais, nada além das médias básicas com o preço de fechamento, tá? Então, pode ser selecionado lá preços de abertura. Nós apenas utilizamos médias móveis simples de preço de fechamento. E de quantos períodos? Então, a gente utiliza a média móvel de 8 períodos, a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos. Hoje, a média móvel de 8 períodos eu não utilizo. Para quem está começando, acho legal estar utilizando a média móvel de 8 aí para ter uma referência. Então, se você perceber que nesse gráfico, a gente consegue perceber que o preço ele chega a respeitar um certo tempo a média de 8, que é a média azul. Então, mas aqui ela começa a perder toda a sua força. E eu acho que ela tem muita oscilação. Então, às vezes, ela pode mais atrapalhar do que te ajudar, tá? Mas, sim, utilizamos as médias móveis 8, 20 e 200. Qual a principal média para mim? Se eu pudesse escolher uma só, era de 20 períodos. Por que é de 20 períodos? Porque a 20 períodos ela me fala a tendência do mercado. Então, ela me dá a direção. Então, eu sempre vou usá-la como um suporte e resistência do preço. Então, geralmente eu vou utilizar ela como uma resistência do preço. Então, podemos perceber que várias vezes dentro de um gráfico, o mercado ela apoia na 20 e começa o movimento. Então, vamos procurar aqui alguns movimentos bem simples aqui, ó, bem num gráfico aleatório de hoje mesmo. Parou na 20 e continua a cair. Aqui, novamente, se você perceber que o mercado ele cai, volta, apoia próximo da 20 e continua a cair. Então, tem um apoio. O mercado sobe, volta, ela apoia onde? Na 20. Volta a subir de novo, onde apoia? Na 20. Então, para mim, a média mais importante é a 20, que ela vai te dar direção de mercado. No momento que o mercado está respeitando ela, é aquele momento que a gente vai pegar as operações com mais qualidade. Tá? E temos agora a média mais forte, tá? Então, eu tenho a média de 20, que ela é uma indicação da direção do mercado, e eu tenho a 200, que é a mais respeitada, que ela é a mãe de todas. Ela basicamente é o meio do mercado. Então, ela é a mais respeitada, o mercado nunca fica tão longe dela, tá? Então, a gente tem que levar em relação o mercado estando longe dela, o preço tende a voltar próximo, ou o preço aguardar ela chegar até ele, ou o preço aguarda a média chegar até ele. E também ela é uma grande linha de resistência e suporte. Então, uma tendência, um mercado que ele tende em direção a 200, sempre se sinta desconfortável, sempre se sinta desconfortável em relação ao rompimento dela, tá? Então, aqui no gráfico também a gente consegue visualizar várias falhas de rompimento da 200. Então, o mercado ele bate na 200 e não passa, bate próximo da 200 e não passa, bate próximo da 200 e não passa, e novamente bate próximo da 200 e também não passa. Então, eu sempre vou duvidar do rompimento da 200, certo? E vamos lá na teoria e entender um pouco mais sobre o que eu tenho que levar em consideração a 20 e a 200. Média móvel de 20 períodos. Opere com a 20, não contra ela. Então, o que é isso? Como eu tinha comentado, a 20, para mim, é a tendência do mercado. Então, quando o mercado estiver com uma tendência bem definida,
você sempre deve fazer operações perto da 20 e acompanhando a sua direção. Então, sempre faça operações com a 20 e não contra elas. Use a 20 como suporte e resistência. Então, se o mercado volta a testá-la, é um momento propício para fazer aquela operação a favor da tendência também. Então, as regiões de correção geralmente são identificadas com a média de 20. Sempre desconfie de um rompimento quando a 20 encontra-se direcional. E quando a 20 está plana? Esse é o momento quando o mercado está em congestão. Então, no momento que a 20 está plana, está lateral, quer dizer que o mercado está em congestão. O que é isso? Então, eu tenho uma 20 aqui no meio e o mercado sambando em torno dela. Ou seja, o mercado ele faz fundos iguais e topos iguais. Quando o mercado faz dois topos e dois fundos iguais e forma esse N, eu já considero o mercado em congestão. Nesse exato momento, já começa a ficar mais difícil para operar, tá? Porque eu opero só tendência. Eu prefiro operar só tendência. E nesses momentos eu não gosto de operar. Por quê? Porque ele vai contra a configuração das médias móveis de 20, por exemplo. No momento que a 20 está lateral, o mercado está em congestão, normalmente posicionado no meio do movimento. Neste caso, buscamos o momento que a 20 exerça a função de resistência ou suporte do preço e direcione o mercado. O que acontece? Novamente, eu tenho a 20 no meio do preço e o preço sambando em volta dela. Até o momento que a 20 é testada e o preço começa a ter uma tendência. Ou se não, o inverso. O mercado começa a descer, aí ela bate na 20 e volta a ter uma tendência. Como a gente opera? A gente vem de topo buscando o alvo na 20 ou a gente compra fundo buscando o alvo na 20. No momento do rompimento da congestão, é o momento de ser estopado e talvez virar mão. Mas o conceito de operar congestão é um pouco mais complicado da minha forma de operar, certo? Temos integrantes na sala que operam suporte e resistência e fazem operações em congestão para pegar esses movimentos e fazem. E por último, use a 20 como imã. Então o mercado ele começou a ficar longe da 20 e a 20 está passando aqui embaixo. Posso fazer uma possível operação de venda nessa região? Sim, é uma venda contra a tendência. Não é uma venda confortável também para mim, porque eu prefiro vender a favor de tendência, mas eu posso sim fazer uma venda buscando a 20 para estar fazendo o meu alvo final. Então eu não vou buscar que o mercado ele vá fechar todo esse movimento de alta. Eu simplesmente vou fazer uma operação aqui, possível scalp para fazer pequenas parciais e chegar até a 20 para sair com todos os meus contratos. Dessa forma a gente opera com a 20. E agora a gente vai falar sobre a 200. A média de 200 períodos. Utilizamos as médias de 200 em todos os tempos gráficos para identificar regiões de resistência e suporte. Sempre confie que o mercado será parado por elas, pois é raro confirmar o rompimento. Então já antecipo para vocês. Rompimento de 200, 72% das vezes falham. Então, sempre desconfie do rompimento da 200 em qualquer tempo gráfico. Qual tempo gráfico é o melhor para analisar as 200? Todos. Primeiramente, todos os tempos gráficos você analisa a média de 200 períodos. Mas, quanto menor o tempo gráfico, maior é a resistência. Então, eu sempre levo mais em consideração o tempo gráfico menor para 200 exercer mais força. Certo? Vamos lá entender como a gente pode operar junto com a 200. Quanto mais plana 200, mais forte.
Enquanto a 20 é mais poderosa demonstrando tendência, a 200 ela é mais poderosa plana. Ou seja, quando você vê uma 200 flat, plana, e o preço vir testar ela, assim você vai ficar mais ainda desconfiado do rompimento. Quanto mais plana ela é, mais forte ela tem de parar o preço. Outro fator, use a 200 como suporte ou resistência. Quando o mercado declina ou sobe em direção a 200, quase sempre busca uma correção, principalmente quando a 200 está quando a 20 está distante, desculpa. O que é isso? Vamos lá para o gráfico para a gente entender. Então eu tenho um teste na 20, mandar 200, só que a 20 está longe, então desconfie do rompimento. Eu tenho um teste da 200, só que a 20 está longe, desconfie do rompimento. Eu tenho um teste na 200, mas a 20 está longe, desconfie. Eu tenho um teste na 200, eu tenho a 20 longe, desconfie. Então, para ter um rompimento mais tranquilo da 200, espere a 20 vir com força no movimento, tá? Então eu sempre levo em consideração a força que a 20 está aplicando no momento do mercado, tá? E mesmo assim eu desconfio do rompimento. Então, mesmo que a 20 esteja bem forte para baixo, com força para rompimento, eu não vou confiar 100% nesse rompimento da 200, tá? Sempre desconfie do rompimento. E o último fator da 200 é use a 200 como imã. Saiba que o mercado não tende a permanecer distante da 200 por muito tempo. No momento que perceber que o preço está muito longe da 200, comparando com movimentos anteriores, aguarde um possível retorno. Então a gente não compra longe da 200 e a gente não compra. Então a gente não compra longe e alto da 200. Então a gente não compra tão alto longe da 200 e a gente não vende tão baixo longe da 200. A gente espera que o mercado volte e faça uma correção para 200 chegar um pouco mais próxima do preço, para assim a gente fazer ou uma venda ou uma compra e aguardar e assim aguardar uma melhor região para fazer a venda, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Deixa eu olhar para o gráfico aqui para a gente interpretar um pouco melhor. Então, ó, a gente consegue perceber claramente o quanto de força a 20 exerce. Então, chega um momento que ela rompe, sim, aí ela rompe de novo. Aqui, ó, topo duplo, fundo duplo, eu tenho uma congestão. A 20 começa a ficar plana. O mercado começa a ficar difícil de operar nesse momento. Mas enquanto a 20 está exercendo força e apoiando e segurando o preço para ele não passar, olha que lindo. Uma compra, outra compra com alvo no topo, uma compra com alvo no topo, outra compra com alvo no topo. Então, sempre que o mercado demonstrar 20 em cima do preço, faça suas operações. São as operações mais tranquilas do mercado, vão ser as operações que mais vão ter nível de assertividade. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam. Aqui também comecem a nos seguir. Temos um grupo no Telegram. Então, vejo vocês aí na